Tudo bom, pessoal? Dia 26 hoje de dezembro, e muitas pessoas ontem e hoje me mandaram algumas mensagens, principalmente mensagens preocupadas aqui com essa questão do dólar. Eu vou pedir, tudo que eu vou ler aqui para vocês, eu vou pedir para as pessoas, para o pessoal que faz a edição do meu vídeo, colocar aqui para vocês. Vou até chegar um pouquinho mais para cá, pronto. Aí a gente tem um espaço um pouco maior aqui também. Vamos lá. Vamos tentar entender qual foi o cenário, como está o cenário e por que o dólar está subindo tanto. Então, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz aqui, e eu vou pedir para eles colocarem aqui para vocês, é uma tabela separando o valor. Vamos começar do euro para o dólar, tá? Nós vamos ver aqui a variação de euro-dólar. Eu fiz uma análise aqui nos últimos 10 anos. Então, com 10 anos fica fácil para a gente enxergar o cenário e ver o que efetivamente está acontecendo e o que pode eventualmente vir a acontecer e como que a gente pode se preparar com relação a isso, certo? Então, primeira coisa aqui, ó. Se nós pegarmos como o ano base, 2015, vocês vão ver aqui. Se nós pegarmos como 2015, o euro valia $1,10 para cada euro, tá? Ou seja, o euro mais valorizado do que o dólar, você precisava de $1,10 para comprar um euro, tá? Aproximadamente $1,10 e 11 cents, tá? Vocês vão ver na tabela aqui. Se nós andarmos 10 anos, nós vamos ver que o dólar se valorizou com relação ao euro, proporcionalmente falando. E hoje você precisa de $1,08 para comprar um euro. Nós tivemos uma variação aí em 10 anos muito pequena. Nós tivemos aí só uma desvalorização mais significativa do dólar com relação ao euro entre os anos de 2018 e 2021. Daí para frente, nós tivemos uma revalorização do dólar em frente ao euro, tá? Então quer dizer, não foi o euro que perdeu valor, foi o dólar que ganhou o valor. Certo? Tá entendido isso? Vamos mudar para uma outra tabelinha agora aqui, falando em reais em relação ao dólar. Em 2015, nós precisávamos de R$3,34 para comprar um dólar. Certo? 3,34 um dólar, 10 anos atrás. Hoje, se nós colocarmos o mesmo padrão, nós precisamos... Eu vou colocar uma média aqui de 2024, tá? Média 24. Depois eu vou colocar o preço hoje, mas média 2024, nós precisávamos de R$5,37 para comprar um dólar. Ou seja, nós tivemos uma desvalorização do real de mais ou menos R$2 ao longo de 10 anos. Ou seja, 40% aí, mais ou menos. O real se desvalorizou 40% ao ano. Se nós colocarmos aí taxa de inflação e tudo mais dos dois países, nós vamos ver que esse número de desvalorização foi muito maior. Mas por que eu quis mostrar essas duas tabelas para vocês? Eu tenho outras ainda para mostrar, mas por que eu quis mostrar essas duas outras tabelas para vocês? Porque nós precisamos enxergar que não é o dólar que está crescendo, é o real que está se desvalorizando. Se você pegar o dólar comparado com algumas outras moedas, com exceção das moedas dos BRICS, se você pegar com relação à Libra, com relação ao euro, se você pegar com moedas mais fortes, independentes e mais fortes, você vai ver que não é o dólar que está se valorizando, é o real que está se desvalorizando. Ou seja, o nosso poder de compra no Brasil está caindo. Aí vai ter aí uma meia dúzia aí de pessoas dizendo, mas isso é ótimo para as nossas exportações. Vocês lembram lá atrás, quando eu disse para você que as pessoas falam que o Brasil é o celeiro do mundo? Isso para algumas pessoas é um motivo de orgulho. Para mim é um motivo de vergonha. Por quê? Você ser o celeiro do mundo é muito legal se você tiver outras coisas que mantenham ali você dentro de um globo ali, de uma redoma essencial para o mundo, como por exemplo tecnologia. Né? Você exportar comida é muito importante, todo mundo precisa comer.
mas você tem muitos outros lugares onde você consegue fazer comida, né? Por que vocês acham que a China está literalmente comprando a África? Por que vocês acham que a China está literalmente comprando terras em todo lugar do mundo? Comida. Daqui a pouco ela se torna autossuficiente. E aí, como é que vai ser o Brasil? Né? Nós tivemos agora aí um problema com a França, que vai dar aí, ela vai fazer uma força contrária contra a gente gigantesca. E lembra, né, a França, ela é pequenininha, ela tem uma série de restrições ali, mas ela tem uma força muito grande dentro da Europa. Né? Então, e no cenário mundial também. Força que eu falo é força política. Tá? Então ela vai conseguir aí trazer algumas imagens negativas para o Brasil, que eles já vêm tentando fazer isso há muito tempo. E o real vai se desvalorizando, ou seja, o nosso poder de compra internacional vai se perdendo. E aí a gente vai começando a sentir as consequências disso. Tudo acaba encarecendo e tudo mais. Aí as pessoas falam, não, mas dane-se o dólar, porque nós somos autossuficientes em várias coisas. Pessoal, a gente precisa perder um pouco dessa imagem que nós temos, né? O brasileiro, ele é educado desde pequeno. Nós temos um país lindo, nós temos praias lindas, nós temos como escreveram outro dia aí, que eu até fiz no vídeo de haters. Nós temos praias lindas, coisas lindas, tudo maravilhoso, tudo muito lindo. Quem fala isso, não estou dizendo que o Brasil é ruim, pelo contrário, eu amo o Brasil, eu acho que é um dos países mais legais do mundo para você morar se não tivesse tantos problemas, principalmente com a economia, com corrupção e principalmente com segurança pública. Mas tem lugares maravilhosos no mundo. Né? Não dá pra gente falar, nós somos os melhores. Não é bem assim. Se nós formos olhar o nosso poder de exportação, quando você vai ali no mercado, você olha um café, eu vou pegar esse exemplo para você. Você pega um café torrado, moído ali para você tomar. Eu não tomo café, mas eu sempre vi isso. Aí você tem ali café normal que a gente compra, e café exportação, que é o dobro do preço. Ué, se o café é produzido por nós, no mesmo lugar, e tem uma outra característica que é o exportação, quer dizer, o que está mandando para fora é o bom, nós estamos ficando com lixo. Nós estamos consumindo lixo dentro do Brasil. O que sobrou, né? O que é bom vai para exportar. O que é ruim, deixa os trouxas aqui brasileiros comer. Quando você olha ali, carne, tipo exportação, quer dizer, a carne normal, a picanha normal é X. A picanha exportação é 3X. Ué, mas nós produzimos no mesmo lugar. Só que o que está ficando aqui, ó, para o consumo interno é o lixo, para a exportação é o top. E isso você vê em várias coisas. Né? Vamos além disso? Vamos falar aí na questão de preço de comida comum. Né? Mas a gasolina está cara. A gasolina, ela é tarifada o petróleo é tarifado em dólar, é mercado internacional. Mas o Brasil é autossuficiente. Dane-se, ele é tarifado em preço internacional, assim como aqui nos Estados Unidos. Não é o Lula que está subindo o valor do petróleo, é o petróleo que está subindo no mundo inteiro. E aí algumas pessoas vêm com aquele discurso. Mas veja bem, é que se ele quiser fechar as portas, ele fica aqui. Ele não fica aqui, porque petróleo, ele tem diversos, que nem os Estados Unidos. Né? Estados Unidos hoje, ele importa e ele é autossuficiente, ele sim é autossuficiente, tá? E ele importa e exporta cerca de 30%, 40% do seu petróleo. Por quê? Porque o petróleo que ele tem aqui é uma característica, e eu tô dentro do prédio da Pennzoil, tá? Então eu tô falando para vocês o que eu vejo todos os dias aqui, os engenheiros de perfuração contando. Ele tem aqui uma determinada viscosidade do petróleo, um determinado tipo de petróleo. Para alguns tipos de óleo, derivados ali, refinados, eles vão precisar de outro tipo de petróleo, que é um pouco menos viscoso, que é um pouco mais viscoso, que é um pouco mais... tem uma característica X, outra tem uma característica Y. Então o que quer dizer? Ele precisa de um blend de petróleo. E mesmo que você seja 100% autossuficiente, o petróleo que vem da Rússia é diferente do petróleo que vem da China, que é diferente do petróleo dos Estados Unidos, que é diferente do petróleo do pré-sal, que é diferente do petróleo da Ucrânia e dos países árabes e tudo mais. Então você precisa ter um blend para diversas finalidades. Várias coisas vêm do petróleo, né? Até o plástico que a gente fala, a câmera que eu estou usando aqui tem derivados de petróleo, tudo ali tem derivado de petróleo. E o mais legal, a comida que você come, se ela vem num plástico, um pão Pullman ali, né? Ele vem no plástico.
sei lá, o pneu do seu carro, ou qualquer coisa, ele vem com derivado de petróleo. Então, quando você tem um aumento no petróleo internacional, você tem um aumento em várias coisas. Por quê? O petróleo ali que você vai usar para colocar no piche da rodovia vai subir. O petróleo que você vai fazer a refinação para fazer a sua gasolina vai subir. O valor da gasolina vai subir, do diesel vai subir. O pneu do caminhão que vai transportar vai subir. Então, quer dizer, o pacotinho de arroz que você está comendo não quer dizer que ele subiu porque o presidente quis subir. Não, quer dizer que toda essa cadeia que é impactada pelo valor do combustível acaba subindo também. Certo? E se o real é desvalorizado e o dólar é valorizado no mercado internacional, o que acontece? Vai subir mais ainda, porque vai subir pelo preço da cotação do dólar, da commodity, e vai subir em razão da desvalorização, da perda da capacidade de compra do real. Ou seja, nós ficamos cada vez mais pobres com relação ao cenário internacional. Isso é importante vocês entenderem. Aí, eu vejo uma notícia assim, que eu vou pedir para pôr aqui. Notícia do UOL de hoje. BC leiloa 3 bilhões de dólares nesta quinta para conter subida do dólar. Na verdade, esses 3 bilhões não é do Lula, não é do Banco Central. Esses 3 bilhões é dinheiro nosso, tá? Isso é dinheiro público. Nós estamos pagando para que o real se desvalorize menos. Ou seja, nós estamos cobrindo a conta para conter a alta do dólar em razão da insegurança, da instabilidade, da péssima administração que nós estamos tendo no nosso país. Mais taxas, mais impostos, mais cortes. E é engraçado que os cortes que vêm no Brasil são cortes sempre relacionados a benefícios nossos, nunca relacionados a benefícios das pessoas que estão no poder público, né? O presidente, número de ministérios, salários altíssimos, absurdos, benefícios que eles recebem, e auxílios, e uma série de coisas. Isso não vem. Vem corte na nossa saúde, na nossa educação. As crianças, que já são hoje, infelizmente, da escola pública, já têm um ensino péssimo, né? Vão ter pior ainda. E assim nós vamos criando as próximas gerações no Brasil. Quando eu digo para vocês que eu cresci ouvindo que o Brasil é o país do futuro, eu não vi esse futuro chegar e não acredito que eu estarei vivo para ver esse futuro chegar. E aí a gente vai para uma última notícia, onde hoje de manhã o dólar estava 6,17 com relação ao real, exato, 6,17. Chegou a 6,70 ontem, se eu não me engano, tá? Pergunto para vocês, quantas vezes eu falei para vocês que eu não enxergava esse país do futuro? Quantas vezes eu falei para vocês que eu sugeria muito que as pessoas dolarizassem o patrimônio? Daniel, eu não quero comprar um imóvel nos Estados Unidos porque nós temos receio aí do boom imobiliário, os valores vão cair. Já estão caindo, né? A gente está vendo os valores, não é que eles estão caindo, eles estão voltando ao patamar normal, que não vai ser tão mais baixo do que já era, né? já está. Vai cair um pouquinho mais, vai ficar ali num patamar normal. Houve um boom onde disparou absurdamente, mas agora está voltando com um patamar normal. O que é normal aqui nos Estados Unidos, e graças a Deus que isso está acontecendo. A gente estava vendo valores de compras, onde as casas custavam 500 mil, estavam sendo vendidas por 800. Não vale aquilo, a gente sabe que não vale aquilo. Mas estava, né? Vai voltar ao padrão normal, aí talvez vai manter uma valorização normal, que é isso que a gente espera que aconteça. Mas, e aí? E o real? É o que eu pergunto para vocês. Se você tivesse, o ano passado, colocado aqui 100 mil dólares, chutando um número, tá? 100 mil dólares nos Estados Unidos, conta como estava o dólar no final do ano passado, e conta, e eu vou falar aqui para vocês, a média de 2023 foi 5,25, conta para 6,70 agora quando você teve aí ontem, né? O quanto você teria ganho de um ano por outro simplesmente mantendo o seu dólar parado, seu dinheiro parado num banco. Eu não estou nem falando de investimento, eu não estou falando em colocar bolsa de valores, ou ações, não estou falando nada. Põe no banco, parado ali. Olha quanto você teria ganho se você tivesse colocado isso há um ano atrás. É o que muita gente está fazendo hoje.
E hoje a gente tem, talvez, nos últimos 10 anos, a maior fuga de capital do Brasil. E a gente tem visto muitas pessoas tirando realmente o capital do Brasil. E isso vai fazer o quê? Com que o dólar suba cada vez mais. Porque quando você tem menos moeda, você tem mais gente procurando para pagar, inclusive, contratos internacionais. E aí a gente vê o nosso gênio do nosso presidente batendo e insistindo na questão dos BRICS, que eu disse para vocês algumas vezes. Na minha opinião, é o que vai puxar o Brasil para o fundo do poço. Porque todos os países dos BRICS que estão ali, que estão interessados na desvalorização do dólar, com exceção da China, são países quebrados. Só que a China, eu já disse para vocês, eu enxergo a China como um grande parasita do mundo. Ela vai ali, pega, tira o que ela consegue, extrai o que ela consegue e abandona ali, né? Sempre foi assim na história. Sempre foi assim na história. E ela está fazendo a mesma coisa, tanto com a Rússia, quanto com o Brasil, como com todos os demais países do BRICS. Ela vai tirar o que ela consegue e depois ela vai seguir a vidinha dela. E aquele país que siga no lixo. A única ali que consegue fazer frente para a economia americana com relação à valorização ou desvalorização do dólar é a China. E quem acha que a China está macomunada com a Rússia em alguma coisa, eu duvido que o Vladimir Putin acredite na China. Duvido. Duvido. Eles estão ali num acordo de o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Estão nessa. Mas na hora do vamos ver, a China vai deixar o Vladimir Putin chupando o dedo e tomando pancada em cima da cabeça dele. Tá? Então, infelizmente, o Brasil está se colocando na mesma situação internacional e vai ser muito difícil a gente sair disso nos próximos 20 anos. Lembrem disso, pensem nisso, como eu disse para vocês, muitas vezes as oportunidades somos nós que criamos. E quando a gente fica naquela expectativa, vai ser o país do futuro, vai melhorar, a coisa vai ficar legal. Eu lembro de um vídeo que eu fiz há 2 meses atrás, as pessoas vieram falar para mim, não, mas ali foi um erro do Google, o dólar foi um erro do Google, você está fazendo fake news. Eu respondi para essas pessoas ali, falei, pode ter sido um erro do Google, mas não de tanta diferença. Houve sim uma alta do dólar. E eu aposto com vocês que em 30 dias esse dólar vai passar de 6,19. Podem olhar lá no meu vídeo. Cadê os machos agora que estavam ali tudo falando? Você está falando besteira. Nunca que o dólar vai passar de 6. Você nunca vai ver isso. Cadê os machos agora para vir agora aqui comentar e falar assim, olha, não, Daniel, você tinha razão. O dólar ia passar de 6. Por quê? Porque todo mês de março, abril e dezembro, o dólar tem essas altas. Depois ele costuma voltar um pouco. Se ele vai voltar para casa de 5,30, não acredito. Eu acredito que a estabilidade do dólar seria na casa de 5,50. Isso é estabilidade, tá? Dentro do cenário que a gente tem hoje. Daqui um mês pode mudar, tá? Mas hoje eu acredito que essa seria a estabilidade do dólar. Não acho que a gente vai baixar muito mais disso nos próximos meses. Não acredito. A entrada de Donald Trump, o Trump ele já vem... Política de boa vizinhança com Donald Trump é zero, tá? É zero. Ele vai arrumar encrenca com um monte de gente vai querer boicotar e as pessoas vão perceber que eles precisam pagar para os Estados Unidos, porque senão eles vão ficar a ver navios, literalmente, né? Então, navios saindo dos países dele. O Brasil está fazendo isso. E nós vamos ter um grande problema em 2025 com esse governo que nós temos hoje no Brasil. Tá? Grande abraço a vocês, fiquem com Deus. Deixa a sua opinião aqui, obviamente, com respeito, e vamos fazer um debate, porque eu acho que esse é um assunto muito legal. Obrigado, fiquem com Deus.